Eu vou tentar falar especificamente sobre 10 propostas, mas para isso eu vou tentar organizar isso, tentando argumentar a respeito dessas propostas com alguma evidência. Então, vou usar aqui esse PowerPoint para respaldar um pouco essas sugestões. Em primeiro lugar, eu acho que vale a pena a gente perceber, né, uma das maneiras da gente perceber o Fundeb é que, na verdade, o Fundeb ele é formado de 4 pilares. Esses 4 pilares são importantes porque dá para a gente organizar bem as discussões sobre os componentes do Fundeb. O primeiro componente fundamental do Fundeb é que nós temos que criar um fundo. Então, vamos dizer, é a constituição do fundo. Depois que e tem regras para constituir esse fundo, tá certo? E eu vou dar aqui 4 sugestões para essas regras. Em segundo lugar, nós temos que distribuir esses fundos. A gente cria os fundos e esses fundos têm que ser repartidos entre as redes. Então, tem regras de repartição. E aí eu vou dar pelo menos 3 sugestões de regras, reforçar algumas, sugerir outras, mas 3 sugestões sobre como distribuir esses recursos. E, em terceiro lugar, obviamente que nós criamos um fundo e distribuímos um fundo para esse fundo ser utilizado. E, na utilização desse fundo, você também tem regras, e aí eu queria discutir 2 sugestões a respeito da utilização desses recursos e, não menos importante, mas às vezes que recebe menos atenção, nós temos que discutir o objetivo do Fundeb. Então, eu acho que, às vezes, na discussão do Fundeb, a gente fica tão operacional que a gente começa a trabalhar com o Fundeb como se fosse uma questão financeira. Ou seja, na verdade, eu tenho um conjunto de recursos que eu tenho que juntar e distribuir. Tá certo? E a gente acaba achando que o que nós estamos, na verdade, tentando equalizar não são oportunidades educacionais, não são oportunidades de aprendizado. Parece que o que nós estamos querendo equalizar são reais gastos por uma rede ou por outra rede. Então, eu acho que a primeira, embora seja a última coisa aqui nessa lista, eu acho que a gente tem que deixar claro nessa legislação do Fundeb, né, porque isso vai nortear as leis infraconstitucionais, todos os instrumentos infraconstitucionais que vão se seguir. Exatamente quando a gente está falando do Fundeb, nós estamos falando de qualidade do quê? Tá certo? Muitas vezes a gente fica falando de qualidade como se a gente estivesse falando de qualidade da infraestrutura ou mesmo da qualidade dos professores. É claro que a qualidade da infraestrutura e a qualidade dos professores é muito importante, mas a qualidade que realmente importa é a qualidade do aprendizado, é a qualidade do desenvolvimento. Ou seja, o que a gente realmente está querendo equalizar e o que a gente está querendo realmente melhorar a qualidade é a qualidade do aluno que sai, ou seja, é o nível de desenvolvimento, é o grau de proficiência dos alunos que saem. A gente não pode perder essa noção. Então, a gente tem que perguntar, que a gente está sempre atrás, de qualidade para todos. Essa é a frase fundamental do Fundeb, qualidade para todos. Mas a gente tem que discutir o seguinte, que qualidade nós estamos falando? Nós não estamos falando da mesma sala, com as mesmas janelas e com o mesmo ar refrigerado. Nós estamos falando de alunos que têm a mesma oportunidade de aprendizado, que têm a mesma oportunidade de desenvolvimento. E nós estamos falando de equidade de quê? Equidade de gasto, equidade de infraestrutura, equidade de salário de professores, ou nós estamos falando de equidade de oportunidades educacionais? Então, isso acho que é muito importante a gente não esquecer em toda a discussão sobre o Fundeb e na legislação, para a gente não perder noção depois, em toda a legislação que vai se seguir, qual era o objetivo, com que objetivo nós construímos o Fundeb, que, como eu vou mostrar aqui, na verdade, reduz a desigualdade em gasto no Brasil em mais ou menos 80%. Ou seja, ele aniquila 80% da desigualdade em gasto, mas não em oportunidades educacionais. E, em terceiro lugar, e é um pouco surpreendente, que a gente não chama muito a atenção a isso, mas eu vou mostrar, por exemplo, um estudo muito recente da OECD, onde eles chamam muita atenção para isso. O objetivo de uma legislação tipo Fundeb é você produzir
oportunidades educacionais de qualidade com equidade, de uma maneira eficiente. Então, a gente não pode perder a atenção de que um dos objetivos, né, constitucionais da administração pública é buscar prover serviços com eficiência. E a palavra eficiência, às vezes, desaparece dessa discussão da discussão dos gastos com educação, e aí dá a impressão de que, simplesmente, se a gente tiver uma igualdade de gasto com educação no Brasil inteiro, nós vamos ter igualdade educacional, quando, na verdade, nós não vamos ter, porque se o gasto é utilizado eficientemente num lugar e ineficientemente em outro lugar, isso vai traduzir numa desigualdade de oportunidade educacional, como eu vou tentar mostrar aqui, que não é uma parte pequena da desigualdade no Brasil, é uma parte grande. Então, o Fundeb tem que ser usado também para promover a eficiência, mas mais do que promover a eficiência, promover a igualdade na qualidade com que o gasto é utilizado. Bom, então, aqui fica a minha primeira sugestão, da gente não se esquecer, em toda a discussão do Fundeb, na justificativa para o fundo. A justificativa do fundo não pode ser equalizar o gasto por aluno entre redes. Esse é um objetivo imediato, esse não é o objetivo final dessa legislação. Tá certo? Eu acho que a gente tem que deixar isso bem claro. Bom, sobre a construção do fundo, nós temos vários componentes. O primeiro componente é a disponibilidade e estabilidade. Uma das razões que a gente quer o Fundeb é porque a educação não é alguma coisa... a educação não é sensível à recessão. Se o país tem um crescimento econômico, não tem crescimento econômico, vamos combinar, os alunos precisam continuar indo à aula, os professores precisam continuar sendo pagos. Logo, nós não podemos ter aquilo que está aqui, que é a evolução do Fundeb. Por exemplo, o Fundeb atingiu o pico em 2014. Legal, mas isso aqui não é um ciclo econômico, isso aqui tem que ser uma decisão da sociedade brasileira de como gastar com educação. Logo, nós precisamos de estabilidade. Então, eu digo, de uma maneira carinhosa, mais crítica, que o Fundeb, às vezes, é um fundo sem fundo, porque, na verdade, no Fundeb você coloca o dinheiro e 10 dias depois, uma semana depois, esse dinheiro já foi alocado para alguém. Ou seja, ele não é um verdadeiro fundo plurianual, que você, se constituísse esse fundo plurianual, que seria um fundo que tem um fundo, você poderia, nos momentos de alta receita, poupar, e nos momentos mais críticos, você poderia gastar esse dinheiro, você podia até pegar dinheiro emprestado para colocar no fundo e sustentar um gasto com educação, uma vez que você tem uma receita garantida, esse dinheiro você pode emprestar e tomar emprestado. Tá certo? Então, se ele fosse um verdadeiro fundo, você não teria essas oscilações que você tem e que os secretários de educação têm que lidar de uma maneira quase impossível, porque eles não têm essa oscilação no número de alunos, muito pelo contrário, na hora que você tem uma crise econômica, até alguns alunos que iriam trabalhar vão para a escola. Então, na verdade, o gasto com a educação durante uma crise econômica até pode aumentar, porque é uma boa hora de você investir na formação de trabalhadores e de jovens. Então, nós temos que pensar em que medida a gente não quer criar um fundo mais estável. A outra questão fundamental, que foi colocada aqui já, é a questão da solidariedade. Nós estamos criando um fundo educacional para todos os brasileiros. Mas o Fundeb, apesar de não ter um S no nome, não é um fundo. O Fundeb não é um fundo. O Fundeb são 27 fundos estaduais. E a pergunta que a gente se faz, Brasil afora, é o seguinte: por que não é um fundo? Por que a gente resolveu fazer 27 fundos e não um fundo? Na verdade, esse diagrama mostra 28% da desigualdade no Brasil de gasto por aluno entre unidades da federação. Esses 28% estão isolados de qualquer coisa que o Fundeb possa fazer. O Fundeb só consegue atuar nesses 72%, e, na verdade, atua de uma maneira muito sólida nesses 72%, mas aqueles 28% só a União pode afetar.
como eu vou tentar mostrar, a União não é capaz de eliminar todas as diferenças entre as unidades da Federação Brasileira. Tá certo? E, portanto, o Fundeb está faltando solidariedade. Quer dizer, então, a pergunta é, se nós queremos realmente promover a igualdade educacional, a igualdade de oportunidades educacional do Brasil, por que, como nós temos na saúde ou na assistência social, por que não temos um fundo único, nacional, um Fundeb nacional? Só para lembrar vocês, 62%, né? Quando eu tinha, antes do Fundeb, tudo isso aqui é desigualdade. Depois do Fundeb, só sobra 10% da desigualdade intraestadual, entre redes do mesmo Estado, e, obviamente, esses 28 ficam lá intactos, porque o Fundeb, aqui eu não entrei ainda com a contribuição da União, né? Sem a contribuição da União, aqueles 28 ficam isentos e 10% da desigualdade intraestadual, né, permanece. Mas, evidentemente, que eu eliminei praticamente mais de 60%, quase 2/3 da desigualdade em gasto foi eliminada pelo Fundeb. Então, não tem ninguém no Brasil que vá pensar que o Fundeb não é extremamente importante. Nós não estamos discutindo a relevância do Fundeb, nós estamos discutindo detalhes importantes para o seu aperfeiçoamento, né? Então, só a outra questão é a participação do governo federal. O que o governo federal faz é isso aqui. Sem o Fundeb, esse aqui seria o gasto por aluno. No Maranhão, esse aqui seria o gasto por aluno. Só tem que no Maranhão ele vem parar aqui. Então, todos esses estados aqui, para esse ano aqui, que eu acho que é 2005, não me lembro mais, isso aqui é onde o governo federal entra equalizando. Então, certamente que o governo federal ele reduz a desigualdade entre os estados, e essa aqui é a cara do Fundeb ao final. O Fundeb elimina 76% da desigualdade em gasto por aluno entre redes no Brasil. 63% intraestadual e 13% entre os estados. Ou seja, o governo federal ele consegue reduzir quase que a metade, aquele 28%. Não é 14 para cá e 14 para lá, é 15 para lá e 13 para cá. Mas o governo federal, portanto, com uns 10% de recursos que ele coloca, ele consegue reduzir a desigualdade estadual à metade, né? E a gente fica, ao final, com alguma desigualdade dentro dos estados e alguma desigualdade entre os estados, né? A desigualdade entre os estados ela acontece porque o fundo não é nacional, né? Entre os estados, a desigualdade aqui entre os estados, ela vem do fato de que, na verdade, né? Na verdade, o Fundeb tem outra característica parcial, é que o Fundeb, em vez de redistribuir todas as receitas vinculadas à educação, ele só redistribui parte das receitas vinculadas à educação. E aí a gente tem que se perguntar, nós somos solidários ou não? Se somos, por que nós estamos só redistribuindo parte das receitas vinculadas à educação? Obviamente que estados e municípios que quiserem gastar mais com educação do que está vinculado, parabéns, nós não vamos querer colocar esses recursos a mais na distribuição. Mas aquilo que já está vinculado à educação, os 25%, por que os 25% de todas as receitas vinculadas à educação não fazem parte do Fundeb? O ISS, o IPTU dos municípios não fazem parte das receitas do Fundeb. E é por isso que a gente continua com aqueles 10% de desigualdade dentro dos estados, porque, obviamente, o Fundeb só faz uma distribuição parcial dos recursos da educação. Então, uma das coisas... Então, aqui, eu gostaria de fazer 3
chamar atenção para 3 sugestões. A primeira é a ideia de um fundo plurianual. A segunda é por que não ter um fundo único. E a terceira é por que não colocar todas as receitas vinculadas à educação dentro do Fundeb. Se o objetivo dessas 3 sugestões é estabilizar o gasto com a educação e promover uma melhor redistribuição, melhor possibilidade de redistribuição desse gasto. Agora, o que essa tabela mostra é que só 63% do gasto com educação vem do Fundeb. Então, não adianta nós queremos comparar o CAC com o valor aluno do Fundeb. Tá certo? Você está querendo comparar um custo que é total com uma fonte de receita que é parcial. Tá certo? Então, só para dar um exemplo desse fato, aqui eu estou mostrando, por exemplo, a receita do Fundeb dos estados, com a complementação da União, com o CAC. Obviamente que, nesse ano aqui, que eu acho que é 2005, só Roraima tinha gasto suficiente para cobrir o CAC. Mas, obviamente, isso aqui é 63% do gasto com educação. Logo, é de 2015, desculpa, 2015. Isso aqui é para 2015. A melhor comparação seria com 63% do CAC. Com 63% do CAC, eu estou mais ou menos cumprindo. Mas o que a gente tem que ter em mente é que o CAC ele é muito importante, porque ele diz para a gente onde queremos chegar. Só tem que, os recursos que nós temos, diz onde podemos chegar. Todos nós sonhamos com a casa, o apartamento que gostaríamos de ter, mas ninguém chega em casa e obriga a sua família a ter aquele apartamento se ela não tem o dinheiro para ter aquele apartamento. Então, o CAC ele é muito importante para apontar onde nós queremos chegar, mas não podemos forçar o gasto com a educação ser igual ao CAC, quando, na verdade, a gente pode não ter os recursos para que isso aconteça. Então, obviamente, é um parâmetro fundamental, mas que não define onde queremos chegar e não necessariamente onde podemos chegar. Bom, então, isso fica só como uma observação que é complicado comparar o CAC com o Fundeb. A gente tem que ter cuidado, primeiro, que um é onde queremos chegar, o outro é onde podemos chegar, e a outra coisa é que um é o todo, o outro é 63% da receita. Bom, se nós formos para a distribuição dos recursos, se a gente for para a distribuição dos recursos, a gente percebe o seguinte, bom, como que eu formei o fundo, né? Eu formei um fundo que devia ser plurianual, único, colocar toda a receita vinculada lá dentro. Bom, ele vai ser distribuído proporcional à matrícula, mais ou menos, porque eu vou dar um ajuste pelo pela etapa, se é educação infantil, se é educação média, se é educação do campo, se é educação indígena, e uma mudança que eu acho que é muito importante, que tem na proposta de PEC, que é a ideia de fazer essa distribuição dos recursos ser sensível à vulnerabilidade das diferentes redes. Evidentemente que é mais caro fazer educação no campo do que fazer educação na cidade. Evidentemente que é mais caro educar em áreas onde a população é altamente vulnerável do que educar numa população de classe média. E, portanto, da mesma maneira que um programa tipo Brasil Carinhoso dava uma transferência diferenciada se você inclui ou não inclui uma criança no cadastro único ou beneficiária do Bolsa Família, nós poderemos também ponderar os beneficiários do Bolsa Família ou no cadastro único de maneira diferenciada na hora de ponderar as matrículas, né? Isso eu acho que já está na proposta, e isso eu acho que é uma coisa muito importante. Tem uma proposta importante, que foi já mencionada aqui, que é a ideia de que o Fundeb, hoje, ele distribui os recursos de acordo com a carência fiscal do Estado. Mas só tem que, como eu já mencionei, na verdade, o que é colocado no Fundeb não é todo o recurso.
Então, tem, do ponto de vista fiscal, cidades e redes ricas em estados pobres e tem redes pobres em estados ricos. Então, o Vale de Jequitinhonha recebe menos, porque está em Minas Gerais, e Minas Gerais tem uma situação razoável, enquanto que algumas cidades no Pará ou na Bahia, que tem a receita fiscal altíssima, recebe transferência do governo federal, embora não precise dessa transferência. Logo, é uma vantagem para o programa redistribuir o recurso federal de acordo com a carência de receita vinculada à educação e não com relação a o que vem do Fundeb, que, como a gente sabe, é uma parte disso. Infelizmente, isso não afeta muito, isso não vai resolver grande parte da desigualdade do Fundeb. Aqui tem um slide que mostra exatamente qual é o impacto disso sobre a contribuição do Fundeb para reduzir a desigualdade. Eu queria só centrar a atenção nesse gráfico aqui, que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: nós temos que usar o Fundeb não só para reduzir a desigualdade em gasto, mas nós temos que usar o Fundeb para reduzir a desigualdade na eficiência com que o gasto é feito. Por quê? Olha só esse gráfico que eu acho muito preocupante sobre o Brasil. No eixo horizontal está o gasto com educação, por aluno. E no eixo vertical está o IDEB das séries iniciais. Cada ponto nesse gráfico é uma rede municipal. O que significa esse gráfico? Significa que existem dois tipos de desigualdade que afetam a vida do aluno brasileiro, que é o que importa. O que importa é a oportunidade de aprendizado do aluno. Tem dois fatores que afetam a oportunidade de aprendizado de um aluno. Se ele está aqui ou se ele está aqui. Ou seja, se ele está numa rede que gasta pouco ou se ele está numa rede que gasta muito. Isso é dado por essa linha azul bem escura. Mas tem uma outra coisa que afeta as oportunidades dele aprender, que é na vertical. Essa rede e essa rede têm o mesmo gasto, mas essa rede tem um IDEB de 9 e essa rede tem um IDEB de 3. Ou seja, se você computar a desigualdade aqui em IDEB, você vai chegar à seguinte conclusão: se todas as redes brasileiras gastassem a mesma coisa, mas eu continuasse com essa dispersão vertical, eu eliminaria 20% da desigualdade. 80% da desigualdade de oportunidade de aprendizado no Brasil é desigualdade da forma como o gasto é feito. Ou seja, se eu quero, com o Fundeb, combater a desigualdade de oportunidades de aprendizado, eu tenho que combater tanto a desigualdade de gasto como a desigualdade na qualidade do gasto. É meio óbvio, mas eu acho que a gente tem que chamar atenção para isso. Por quê? Porque, então, é muito importante embutir no Fundeb alguma forma de incentivo e alguma forma de assistência técnica, de tal maneira que este aqui aprenda com esses que estão aqui em cima. Não é possível que esse que está aqui embaixo não tenha nada para aprender com esse que está aqui em cima. Ele tem muito para aprender e eu preciso dar incentivos para que ele aprenda. Tá certo? Um exemplo clássico disso é o exemplo aqui do... Olha só, o Ceará. Isso aqui é gasto, isso aqui é IDEB. O Ceará está aqui. Todos esses estados gastam mais do que o Ceará e têm um desempenho pior do que o Ceará. Tá certo? Então, vamos combinar. A desigualdade no Brasil ela vem de gasto e do uso do gasto. O que você tem que fazer? Dar incentivo para quem tem melhor desempenho. É isso que o Ceará fez. Esse aqui é o caso do Ceará, onde ele, na cota do ICMS, ele pega 25% e distribui esse gasto proporcional ao desempenho das redes. Tá? E tem vários estudos que mostram, esses aqui são estudos que mostram que o desempenho no Ceará tem sido muito melhor do que em municípios similares que não têm esse incentivo. Ou seja, parece que esse incentivo funciona. Embora você receba
recursos do ICMS e não precisa usar em educação. Mas o cara sabe que se ele usar em educação e melhorar a educação, ele vai receber mais dinheiro. Então, ele investe em educação de uma maneira eficiente. Eu queria só terminar. Então, sobre distribuição, eu falei 3 coisas. Temos que dar um peso para a vulnerabilidade. Quem coloca criança de Bolsa Família na escola, ganha mais. Quem tem mais crianças pobres, ganha mais. 2, vamos distribuir o dinheiro federal não de acordo com que a rede recebe do Fundeb, mas pela capacidade fiscal, que é o que já está na proposta. E, em terceiro lugar, vamos criar incentivos, ou seja, vamos pegar parte do Fundeb, provavelmente 10%, e distribuir de uma maneira que leve em consideração o desempenho e o uso daquele recurso, para incentivar um melhor uso. Mas, para terminar, eu queria só falar da assistência técnica. É fundamental, não adianta a gente dar o incentivo, né? Outro dia a gente estava numa reunião, e o Ayrton do IPEA deu um exemplo muito clássico. Não adianta eu dar incentivo para uma pessoa, falar assim, olha, se você nadar essa piscina, quando chegar lá do outro lado, eu te dou um dinheiro. O cara fala, mas eu não sei nadar. Se joga aí, se você chegar lá do outro lado, eu te dou o dinheiro. Fala, mas eu não sei nadar, cara. Ou seja, então, não adianta eu dar incentivo se eu não der assistência técnica. Então, é muito importante a gente criar uma rede de assistência técnica, tá certo? De tal maneira que todas as redes, todas as escolas com baixo desempenho recebem uma assistência técnica. E as redes de alto desempenho, a gente aprende com elas. Por exemplo, esse relatório recente da OECD sobre financiamento da educação, o que é o subtítulo dele? Está aqui, ó. Conectando recursos com aprendizado. Então, todos os sistemas de financiamento de educação no mundo, eles existem para conectar com o aprendizado. Então, nós temos que garantir que o nosso Fundeb tem uma conexão, não é só uma equalização de gasto, ele tem que ter um olho no aprendizado. Então, eu queria só terminar falando aqui desse slide, que é o que o Chile faz. O que o Chile faz, que dá esse livrinho, Se Puede, que ele produz todo ano, ele faz o seguinte, nas escolas, ele tem uma avaliação, tipo o nosso IDEB, é mais abrangente, porque pega competências gerais, não só matemática e língua portuguesa. Eles fazem uma avaliação da escola, as escolas com baixo desempenho, eles dão assistência técnica, eles fazem um plano junto com a escola. As escolas de alto desempenho, eles não vão lá ensinar ao padre rezar missa, eles vão lá aprender com o padre. Então, eles vão lá nas escolas de alto desempenho, aprendem com eles e produz um livro que tem 300 páginas, essa é a página 257, todo ano eles produzem esse livrinho, que é o Se Puede. É o Ministério da Educação do Chile aprendendo com as escolas, que é o que falta no Brasil. A gente tem que fazer o Fundeb trabalhar na direção de... perguntaram para o grande chefe do Banco Mundial sobre educação o que o Banco Mundial tinha para dizer para o Brasil. Ele falou, não estou entendendo a pergunta, porque quando eu quero aprender alguma coisa sobre educação, eu vou aí do Brasil, só tem que eu não olho para a média brasileira, eu sei aonde que eu vou. Eu vou olhar, sei lá, a educação média em Pernambuco, vou olhar a alfabetização no Ceará. Tem vários exemplos no Brasil de excepcional qualidade educacional, que é exemplo o mundo todo. Vocês querem olhar para o mundo, podem olhar, mas vocês estão esquecendo de olhar para vocês mesmos. Então, isso daqui é uma maneira do Chile olhar para ele mesmo. E o Brasil não está olhando para si mesmo. Por isso que a gente tem aquele gráfico com aquela desigualdade absurda entre redes que têm o mesmo gasto. Então, nós temos que usar o dinheiro do Fundeb para financiar assistência técnica e para promover que nós vamos aprender com nós mesmos, tá certo? O que eu estava querendo falar sobre estatização é que o Fundeb ele tem a seguinte característica. Na verdade, o Brasil é um pouco estranho nisso. No Brasil, você pode, uma criança, um recém-nascido, pode ser colocado numa UTI de um hospital não público e o governo federal paga. E o governo estadual, municipal, pagam. A gente pode colocar uma criança numa creche
não pública. A gente pode ter educação no campo não pública. A gente pode ter educação para portadores de necessidades especiais não pública. E os nossos CRAs, o Centro de Referência à Ciência Social, a maior parte deles não são públicos. Mas a educação fundamental regular não pode ser pública. A educação fundamental regular tem que ser estatal. A educação média regular tem que ser estatal. Então, isso não está, eu não mencionei aqui porque isso não está na PEC, mas está na lei que regulamenta o Fundeb. A lei que regulamenta o Fundeb impede estados e municípios que poderiam e que gostariam, dependendo da situação que eles têm, de aproveitar alguma rede sem fins lucrativos, filantrópica, que exista, e aproveitar aquela rede para prover serviços regulares, fundamental, ensino médio, que a regulamentação infraconstitucional impede, o que impediu, por exemplo, o Estado de Goiás a tentar avançar nessa direção. Então, é um componente que não está na Constituição, é infraconstitucional, mas obscuro, porque eu posso cuidar de uma criancinha de 2 anos de idade, eu posso cuidar da educação no campo, eu posso cuidar da educação dos portadores de necessidades especiais, mas não posso cuidar da 4ª série regular, porque isso não é permitido. Então, isso é alguma coisa que também tinha que rever.